Quando me convidaram para fazer um talk de 15 minutos no segundo Congresso Internacional de Helgov, eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso porque eu sou um ávido consumidor de TED Talks. E nas TED Talks, os caras começam a falar com uma frase de efeito que hipnotiza as pessoas até o final. Não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite, não dizem a que vieram. E eu não tenho essa frase. Eu vou ter que quebrar o protocolo, até porque hoje é um dia muito especial para mim também, para dar bom dia para vocês, para agradecer pela presença, para dizer que esse dia, para mim, é mais especial do que simplesmente estar aqui falando em nome do Helgov e da IBM, mas é um retorno, curiosamente, ao meu primeiro lar profissional. Eu comecei minha carreira aqui na Michan, 20 anos atrás, como Helgov. E 20 anos depois estou aqui eu, como Helgov, tendo passado por diversas outras empresas, falando aqui na casa que começou meu processo de formação profissional. Então, muito feliz em estar aqui, muito feliz em rever bons amigos, muito feliz em conhecer pessoas que eu conheci nos últimos 2 anos pela tela, e será muito feliz conhecer novas pessoas que compartem comigo da minha profissão, das crenças que a gente vem desenvolvendo aqui e das práticas que a gente vai discutir ao longo dos próximos 2 dias. Quando me chamaram também para fazer esse talk, eles me propuseram o tema tecnologia e o novo lobby. O Fábio Rua trabalha com tecnologia, ele vai falar sobre tecnologia. Sinto desapontá-los, mas eu vou falar muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre o que estamos aqui chamando do novo lobby. Até porque a tecnologia ela aumentou demais a complexidade do nosso trabalho. Em vez de facilitar o nosso trabalho, ela complicou o nosso trabalho. Não sei se vocês concordam comigo, mas no passado era muito mais fácil fazer Helgov. Você ia lá gastar sola de sapato no Congresso, você levava uma demanda, você endereçava as suas demandas, você não precisava contar para ninguém o que você foi fazer no Congresso, você tinha lá o seu caderninho de telefone, quem tinha mais nomes no telefone, mais bem relacionado era, portanto, mais portas abria, e tudo ficava circunspecto a um mundinho de Brasília, dos bastidores de Brasília, dos meandros do Congresso Nacional, ou do Poder Executivo ou Judiciário. E, cara, isso mudou, não é mais assim. Quem faz isso não tem mais espaço. Quem faz isso, me arrisco a dizer que, se ainda não se aposentou, em breve se aposentará. Porque não é dessa forma que a sociedade espera que a gente atue. Não é dessa forma que as nossas empresas esperam que a gente atue. E o novo lobby, foi dito aqui, foi dito pelo Antônio, foi dito pela nossa convidada aqui internacional, foi dito pela Suelma. A transparência é o nome do jogo. E não é transparência clichê, sou transparente. É transparência, mostra o que você fez, mostra como você fez, prova que você é ético. Não adianta dizer que é ético, não adianta dizer que é íntegro. Prova que você é íntegro. Porque o mundo inteiro está vendo o que você está fazendo, quer você queira, quer não. Hoje em dia, você sabe melhor do que eu, mas deputados legislam pela internet. Brigas políticas são feitas pelo Twitter. O YouTube acaba sendo a principal plataforma de discurso de parlamentares. E nós que fazemos parte desse ecossistema, cada vez mais, e eu vejo cada vez mais também muitos colegas se posicionando dessa forma, eles olham essa oportunidade que, curiosamente, foi sacada principalmente pelos governos, como uma oportunidade de se diferenciar. Então, hoje, a transparência ela está na forma como a gente demonstra, comunica, publica o que a gente faz no nosso dia a dia. Essa história de Helgov fica na coxia, Helgov é meio, Helgov é o cara dos bastidores, eu não acredito nisso. Helgov é protagonista, Helgov comunica, Helgov se posiciona, Helgov é o cara, sim, também, que representa a empresa publicamente, nas mídias sociais, na mídia tradicional, cada vez mais. Para mim, a transparência, ela está em você deixar a sociedade entender quais são os seus objetivos estratégicos. Eu entendo que existam setores que, têm temas um pouco mais delicados e que, portanto, não deveriam comunicar tanto as suas estratégias de Helgov. Mas esses setores têm que ser tratados como exceção e não como prática. A prática é a transparência.
A prática é o uso das redes sociais para comunicar, para contar histórias que impactam, sim, positivamente as empresas, né, o nosso P&L, a nossa lucratividade, mas também impactam a sociedade, impactam o nosso ecossistema. O Helgov que defende interesses específicos, já foi dito aqui, né, única e exclusivamente da empresa, talvez não tenha vida longa também. Enquanto a gente não entender que nós fazemos parte desse ecossistema, que a sociedade, se não é nosso cliente diretamente, é nosso cliente indireto, né, para as empresas B2B, a gente vai ter dificuldade de se posicionar nesse mundo. E esse é o mundo da transparência. O time que hoje eu gerencio na América Latina, já há muito tempo, é um time que eu incentivo a construir esse novo lobby por meio de um posicionamento bem contundente nas mídias sociais. Eles, individualmente, com suas contas, e nós, institucionalmente, com as plataformas que foram criadas para que a gente possa compartilhar o que a gente faz. Então, nós temos hoje um canal no Twitter, IBM Policy Latin America. Um blog, IBM Policy Latin America. Individualmente, todos nós temos nossas contas e procuro, de novo, incentivar que eles sejam ativos. Mas ativos falando o quê? Ativos se posicionando de que forma? Pô, é delicado, a gente está falando sobre política, né? E política é polarizado, né? Cada vez mais. A gente corre um risco seríssimo de acabar tendo algum tipo de posicionamento nosso sendo transformado em alguma posição política, ou interpretado como sendo uma posição política do ponto de vista partidário. É difícil? É difícil, mas é possível. A gente faz isso há muitos anos. A gente nunca teve nenhum backfire, nenhum tipo de retaliação por levar publicamente à sociedade aquilo que a gente faz de maneira privada, muitas vezes, em gabinetes de deputados, senadores, ministros. E a gente faz. Não é só postar foto, não é só celebrar vitórias. Quando tem temas difíceis, a gente se posiciona. Né? O Antônio falou de manifesto. Né? Eu confesso que eu tenho um pouco de resistência em relação a essa palavra, mas é isso mesmo. Né? A gente escreve muitos manifestos, a gente se posiciona, não só individualmente, mas principalmente coletivamente. E aí eu entro na importância desse novo lobby criar as novas entidades, ajudar a criar as novas entidades. As entidades de classe associativas do passado, né, que tinham lá uma pessoa que ficava em Brasília de terça a quinta fazendo lobby, depois na semana seguinte vinha, né, dizer para o seu conselho o que ele conseguiu de incentivos fiscais ou de benefícios para os setores, não existe mais. Essas associações são órgãos de educação, de evangelização, muitas vezes setorial, mas às vezes para além do setorial. São associações que têm ideias, são associações que usam sim as mídias sociais, as tecnologias, em favor de um melhor processo de tomada de decisões para que possam ser feitas as representações em Brasília, nos estados ou nos municípios. E informação, hoje em dia, é muito mais poderosa do que era no passado. No passado era quanto menos você compartilha, mais influente você é. Hoje, quanto mais você compartilha, mais influente você é. As associações do passado, elas eram especialistas em colocar num pedaço de papel 10 pontos que o governo deveria adotar para acabar com todos os problemas do setor ou do país. Iam lá e esfregavam na cara do governo. Olha só, faça isso que os seus problemas acabaram. Ninguém tinha a menor ideia de como fazer isso. O básico, todo mundo sabe que tem que fazer, mas como fazer? As associações nunca diziam isso. Hoje em dia, quanto mais nova, né, for a associação, quanto mais moderna, quanto mais olhando para o futuro, para o século XXI, como colocou a Suelma, maiores as chances da gente efetivamente impactar as transformações que esse país precisa fazer para ter mais prosperidade, para ter menos desigualdade, para aprimorar a educação das pessoas que mais necessitam, para ampliar a diversidade. E isso é feito com dados. E dados que são trabalhados por meio de plataformas tecnológicas já existentes. Não tem rocket science aqui. Tem uma série, inclusive, de patrocinadores, né, que tem plataformas desenvolvidas para apoiá-los a tomarem melhores decisões. E o novo lobby está aí. Está em saber usar essas plataformas. E é menos o bit and byte, porque a plataforma está pronta, a plataforma está em desenvolvimento, a plataforma será desenvolvida. Mas é como usar as informações que estão disponíveis hoje a todos nós,
de maneira inteligente, estratégica, que vai apoiar o aprimoramento dos processos de decisão. E esse aprimoramento dos processos de decisão, ele já está sendo feito, inclusive, sem a nossa ajuda. Quando a gente fala do desenvolvimento de políticas com base em evidências, que hoje no governo federal já é uma realidade, já tem uma série de ministérios trabalhando isso, não tem mais aquela história de o prefeito da cidade tal pediu verba para construir uma ponte porque ele acha que a ponte é importante e vai aumentar o fluxo de caminhões na cidade dele. Ainda tem, orçamento secreto, coisas que ainda não são muito bem explicadas, interesses individuais, que acabam prevalecendo em relação a interesses coletivos, mas cada vez menos. E quanto mais a gente fizer o nosso trabalho de forma factual, profunda, e buscando impactar para além dos nossos umbigos, muito maiores as chances da gente também levar esse comportamento em maior escala para os governos de todas as esferas desse país. É impressionante como eu tenho positivamente me impressionado com servidores públicos de carreira que estão olhando, por exemplo, a entrada do Brasil, a possível entrada do Brasil no OCDE, como uma oportunidade de virar o jogo. Como eles estão determinados a aprovar os instrumentos necessários para que a gente possa encarar essa nova forma de fazer política de frente. A gente precisa de dados, a gente precisa de fatos, a gente precisa entender que efeito eventual que essa política vai trazer para a comunidade em que ela está mirando. Os sandboxes regulatórios, que no passado eram instrumentos de laboratório de desenvolvimento de políticas públicas, hoje estão cada vez mais sendo utilizados antes de se colocar uma política na rua. E isso a tecnologia ajuda. De novo, não é nada rocket science, não é nada que, meu Deus, eu não sou dessa geração, portanto, vou deixar para os jovens fazerem isso quando eu me aposentar. Não é geracional, é comportamental. É entender o poder da informação e como é que ela, se bem trabalhada, pode impactar muito mais do que apenas o interesse individual da corporação. Eu estou aqui olhando no relógio, eu não quero passar do meu tempo, eu tenho muito mais para compartilhar com vocês, mas eu quero deixar um recado final para que a gente olhe com um pouco mais de atenção a forma como a gente se posiciona institucionalmente. Entenda que talvez exista risco, sim, de uma exposição um pouco mais ativa. Mas a depender de como a gente constrói a narrativa, a depender de como a gente faz as amarrações internas, inclusive, na empresa, não é para ninguém sair indiscriminadamente, dizendo o que pensa por aí, mas construindo esses casos internos, seremos muito mais do que Helgov, o institucional, a comunicação, a Marina falou de ESG. Como a gente tem boas histórias para contar se a gente trabalha de maneira transversal das empresas? Como a gente consegue, aumentar o alcance das nossas ações se a gente coloca, como disse o Werneck, o CEO como sendo o primeiro Helgov da empresa. O cara que de fato entende a importância estratégica e tática de uma atuação como a nossa. Vamos tentar mobilizar um pouco mais esse nosso exército, que às vezes não está à nossa disposição, porque a gente se posiciona como bastidor, porque a gente se posiciona como estratégico, porque a gente se posiciona como aqueles especiais que só nós sabemos o que a gente faz, então é melhor não dizer muito por aí o que a gente faz. Escancara, conversa, apresenta planos, use dados, engaje com associações, engaje com organizações não governamentais, engaje a comunidade nas redes. Os trabalhos de grassroots, que eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem exatamente o que eu estou falando aqui, que são feitos há anos nos Estados Unidos, eles podem ser muito mais potencializados com o uso das redes sociais, um bom uso das redes sociais. E as redes sociais, elas, para mim, elas estão umbilicalmente ligadas com a capacidade da empresa de se comunicar. As empresas que não usam as redes sociais de maneira profissional, de maneira séria, de maneira a passar as mensagens corretas para os seus stakeholders, são empresas que talvez não tenham sacado ainda a importância desse novo século XXI, que entra agora com tudo, depois da pandemia. Vamos olhar com mais atenção, vamos nos comunicar melhor, vamos procurar integrar e, por fim, ética, integridade e transparência não vão ser nada além de boas intenções, de palavras ao vento, se a gente não provar que isso, de fato, é o que nos move, é o que faz com que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, obrigado, bom dia a todos.